Eu sou Lenir Nunes, da LN Carreira, e estou aqui para te entregar um conteúdo para alavancar a sua carreira e as suas escolhas profissionais. E hoje, com muita satisfação, com a minha querida amiga Aline e para os íntimos Ali, né? E a gente já fez um outro podcast, né, Ali? Sim. E eu acho que naquela oportunidade fazia muito mais sentido a gente discutir um pouquinho o teu momento de transição, né? E a gente sempre conversando e falando um pouquinho sobre essa questão da importância de olhar um pouquinho para dentro, né? E aí quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço, uma honra. Obrigada. E falando da Aline, gente, assim, eu sou bem suspeita, eu acho que até pela admiração como pessoa, como mãe, como amiga, né? Mas eu falei assim, Ali, como é que tu queres que eu te apresente, né? Porque agora a gente está num contexto diferente e tem essa questão muito dos papéis, né? E eu gostei, fiquei muito feliz, né? Como tu me disse assim, os títulos mais importantes da tua vida é como filha amada de Deus Pai, esposa e mãe. Mas ela também é casada com Esdras, e isso que gera, né, esse título de casada para ela, né, há mais de 18 anos. E eu lembro desse dia, né? Sim, fui madrinha. Belíssima. E mãe da Giovana e da Laura, né? E eu acho que aqui não combina, né? Mas também é avó de 2, né, Ali? Sou. Né? Avó de 2 e de um cachorro também, 3, né? 3. Então a Laurinha ainda tá nessa vibe do Tá. Baby Born. Mas tá, assim, bastante conservada, amiga. Que bom, obrigada. E é legal, né? Porque, assim, fez pedagogia, fez pós em gestão estratégica de pessoas, fez gestão de sustentabilidade. Acho que no momento a gente trilhou uma carreira muito parecida, né? Possui formação também como coaching e atuou no mundo corporativo por 20 anos. Principalmente em cargos de gestão nas áreas de desenvolvimento humano, sustentabilidade e eventos. Eu acho que evento não sai do teu DNA, né? Não. Hoje, muito parecido, né? Cursa teologia e foi uma das pessoas que mais me inspirou a entrar na mesma formação, tá? Logo se forma, né, Ali? Sim, início do ano que vem, graças a Isso, Deus. eu em junho. E atua como mentora de mulheres, liderando projetos femininos ligados ao autodesenvolvimento, à saúde emocional, mental e espiritual. Isso aqui é o teu DNA, né, Ali? Eu acho que projetos femininos mesmo há milhões de anos, há muitos anos, mesmo caminhando no ambiente corporativo, essa tua natureza enquanto mentora, né? Esse teu papel muito de olhar para o indivíduo, óbvio, dentro da carreira dele, dentro do contexto de entrega profissional, mas como um ser humano integral ali, né? Essa sempre foi a tua marca e isso foi muito a tua reputação também quando tu fez essa transição, né? Com certeza. Eu ouvi muito isso e com muita satisfação e com muito aquele pequeno orgulho, assim, mas que eu posso talvez traduzir isso como honra, sabe? Porque nós nos conhecemos há muitos anos, né? E eu acho que a gente passou assim por fases de dúvidas profissionais, dúvidas da maternidade, e a gente sempre trocando, né? Então, e hoje assim eu me sinto tão confortável, assim, tão feliz e tão honrada de para determinados temas estar compartilhando e me aconselhando contigo, sabe, Ali? Então, esse podcast eu acho que tem muito assim por entender que das pessoas próximas é alguém que vai trazer assim um compartilhar muito rico. Então, de novo, obrigada. Eu que agradeço. E eu acho que assim, Ali, quando a gente fala de autoconhecimento, né, um grande desafio, né? Eu queria que tu me trouxesse, assim, primeiro quem talvez é a Ali fora do LinkedIn também, que hoje já não é mais tua principal ferramenta, né? Mas se tem alguma coisa aqui que você queira trazer, assim, que neste momento tem te brilhado os olhos também. Mas eu começo trazendo essa questão de se conhecer, de conhecer não só os seus pontos fortes,
o que a gente tem, inclusive, de fortaleza, mas o que entender alguns gatilhos pra gente é tão importante. E por que se fala tanto disso nos últimos anos? Né? Bom, quero começar te agradecendo, né, pela oportunidade, pela confiança, dividir essa mesa com você é uma honra, né? Ainda mais falando de um assunto que eu gosto muito. Autoconhecimento, às vezes, Lenir, eu até penso assim, virou uma coisa, talvez até meio clichê, né? Todo mundo falando, porque a pessoa precisa se autoconhecer, porque você precisa saber quem você é, porque você precisa saber suas habilidades, suas virtudes, enfim. E realmente, isso é uma verdade. Mas eu percebo que, às vezes, as pessoas têm uma preocupação tão grande como se fosse assim uma ciência exata, ou como se houvesse uma fórmula mágica para você descobrir qual é a tua habilidade. O propósito mesmo é uma coisa que parece que vem do além, né? E que se a pessoa não tiver uma ideia iluminada de qual é o propósito da sua vida, ela não tem sentido, não vale de nada. E na verdade, Lenir, eu entendo que assim, existem, claro, muitas ferramentas. E eu acho que o conhecimento, ele é libertador. E aí o conhecimento no geral das várias ciências que você estuda. Mas eu percebo que muito desse se auto-perceber também vem com a maturidade, com as experiências de vida. Com as coisas que você vivencia. E muito mais do que isso, nem só com o que você vivencia, mas como você se comporta enquanto vivencia. Ou como você reage enquanto vivencia. Então, para mim, de uma forma muito simples, autoconhecimento é quando eu consigo me perceber. Eu sei como eu reajo às coisas, como eu penso, como eu sinto, sabendo que nesse meu arcabouço vão ter coisas muito boas, que são as minhas fortalezas, são as minhas virtudes, as minhas habilidades, e vão ter coisas não tão boas assim, porque isso faz parte da característica humana. A gente pode chamar isso de sombra, né? São sombras sim. que vão continuar conosco, sim, né? Sim. E o que no meio de tudo isso é autoconhecimento? Eu consegui reconhecer e então, mesmo com os meus gaps, as minhas dificuldades, aquilo que eu sei que eu preciso trabalhar, eu continuo prosseguindo. Quando a pessoa não tem esse autoconhecimento, quando ela não tem essa clareza, ela vive meio que num mundo de ilusão. Achando assim, bom, autoconhecimento é a pessoa saber tudo que ela tem de maravilhoso, então a vida dela é perfeita, tudo funciona, ela sempre responde certo, ela nunca fica irritada, ela nunca fica brava, nunca acontece nada errado, porque ela tem um autoconhecimento, então ela segue desfilando pela vida. Isso é mentira. Exatamente. Isso não existe pra ninguém, né? Então, você precisa entender aquilo que você tem de potência e fortalecer isso. E você precisa conhecer o que é que você tem que não é tão bom assim, mas que faz parte da tua história. Quais são os teus gatilhos? Onde que a coisa aperta? Onde que você se perde na curva? Onde que as suas ideias ficam confusas? Aonde que você não consegue se reconhecer? Porque sempre vai ter os dois lados. Nós sempre teremos os dois lados. E Alice, tu comentou um negócio, essa questão de propósito, né? E foi engraçado porque, assim, na semana passada eu falei para um grupo de mulheres empreendedoras sobre isso. E eu usei até, inclusive, um exemplo assim. As pessoas têm a ideia de que propósito é abrir o céu, saiu uma luz com uma tábua, né? Igual aos 10 mandamentos. E tá lá escrito, assim, uma frase de impacto, né? Isso eu acho que faz... e aí tu me traz essa questão de eu entender as minhas habilidades, né? Quando eu começo a olhar para esses pontos fortes e aplicar essas habilidades, eu estou seguindo no meu propósito, né? E aí, essas pessoas que não buscam esse olhar para si e de entender os seus pontos fortes e pontos fracos, me faz pensar... E aí eu vou trazendo um contexto das mulheres, muitas vezes. Elas fazem um exercício de comparação, né? Porque assim, eu acho que desde muitos anos a gente brinca com o fato de tu saber cantar, né? E não é uma habilidade que eu tenho, talvez assim, e nem faço esse exercício, né? Mas talvez por eu não reconhecer outras habilidades, né? Então assim, puxa, eu tenho outras habilidades que a Aline não tem. Puxa, mas cantar é algo tão lindo, ela faz tão bem. E de novo, né, eu não entendo que isso é tão natural pra ti. E aí eu
não olho para as minhas fortalezas e fico caminhando e prosseguindo com esse de frustração em frustração, né? Isso tem tudo a ver com autoconhecimento, porque assim, ó, quando eu não consigo me perceber, Leni, a linha fica muito tênue entre a admiração e a comparação. Porque é bom que nós tenhamos pessoas para admirar. Isso é muito bom. É bom você olhar e dizer, poxa, aquela mulher me inspira. Que bacana, eu admiro o posicionamento dela, a forma como ela se comporta. Olha a linha de pensamento dela, que bacana. Poxa, olha onde ela chegou. Isso é bom. E olhar também, assim, o que daquilo eu posso tirar para minha realidade, sim. né? Agora, quando eu caio, poxa, mas olha lá, olha onde ela chegou. Isso é só para alguns mesmo, né? Eu jamais vou conseguir me comportar da mesma forma. É muito tênue, é muito raso a diferença entre uma coisa e outra. E eu acho que o que nos liberta dessa comparação é justamente o autoconhecimento, que eu consegui me perceber. Eu sou um ser único. Eu, Aline, sou única e exclusiva. Com as minhas mazelas. Isso, com as minhas dores, com as minhas virtudes, com as minhas verdades, com os meus medos, as coisas que perpassam pela minha cabeça e às vezes tiram a minha paz, única e exclusiva. Eu não sofro das mesmas dores que a Lenir, né? E não tenho os mesmos sucessos que a Lenir. Então, quando eu consigo perceber isso com uma certa, vamos dizer assim, até naturalidade, isso é libertador. Porque eu saio do campo da comparação. Eu não preciso alcançar as mesmas coisas que fulano alcançou e Beltrano alcançou. Eu não preciso ter os mesmos resultados. Eu não preciso me comportar da mesma forma. E isso, para mim, traz assim, uma clareza da própria vida. Daí entra no que a gente falou de propósito, porque eu percebo que o conceito de propósito, na minha percepção, quando eu trabalho com mentoria, quando eu trabalho com grupos, ele virou meio místico, né? Um misticismo em cima daquilo que a mulher que não consegue, assim, botar isso numa frase bonita no papel, de impacto, ela se sente nada. É como se assim, nossa, sua vida não faz sentido. E não tem absolutamente nada a ver com isso, porque existem mulheres extremamente, vou dizer assim, simples, muitas vezes até no seu nível de conhecimento, até de estudo, até no que alcançaram como carreira, mas que são pessoas cheias de propósito, cheias de sabedoria, de chamado, de virtude, que faculdade nenhuma vai dar, que livro nenhum vai ensinar. Então não tem a ver, tem a ver com se perceber, dar valor àquilo que é seu, a quem você é e prosseguir. A diferença de inteligência e sabedoria, né, Ali? Total. Né? Acho que até trazendo isso para a questão do mundo corporativo, né? Às vezes as pessoas, elas definem um currículo ideal para fazer determinadas passagens de carreira. Sim. E elas facilmente elas se matriculam em cursos, facilmente elas têm o check ali de essa especialização. Agora, quando você olha para comportamento, são pessoas assim que não sei se eu quero trabalhando comigo, né? E aí eu até pergunto isso para ti, enquanto olhar isso, né? Olhar essas minhas limitações, que ganhos que eu tenho hoje no meu ambiente profissional, né? Porque até a gente tem o contexto familiar, tem as relações, né? O quanto eu começo a perceber que as escolhas da Aline foram naquele momento, naquele contexto para ela e que não, talvez necessariamente vão servir para mim, né? Eu brinco assim que a admiração pode ser assim, ó, da atitude de fazer, né? Puxa, eu lembro quando a gente fez o podcast, né, da transição, e eu vejo assim, quanta gente eu tenho certeza que não tem 50% da atitude, porque o medo todo mundo vai ter. Sim. Né? É aquela velha figurinha da coruja, né? Usei semana passada também. A gente vai sentir medo. Estar aqui faz com que a gente tenha um pouco de receio, né? De o que pode acontecer, o que não pode... Puxa, né? Dar um branco, enfim. Mas isso faz com que a gente se prepare um pouco mais. Com que a gente olhe para aquilo assim que pode ser um atropelo e tente administrar aquilo ali de uma melhor forma, né? E quando você olha hoje para a carreira, para empresas, para o ambiente corporativo de uma forma um pouquinho
tirando um pouquinho o pé, né? Que já tem quanto tempo, Ali, que você não tá full time? 2 anos? 3 anos. Já faz 3 anos. Sim. O que tu percebe hoje, né? De uma forma até mais neutra, né? Porque eu sei que o ambiente saiu do ambiente corporativo, mas as pessoas não saem das tuas relações, né? Mas assim, o que tu diria hoje, assim, olhando nesse contexto de minhas competências versus as minhas escolhas profissionais? O que faltam nas pessoas? Eu acho que assim, nós evoluímos, as corporações elas têm evoluído muito quanto ao conhecimento do ser humano. Tá. Vamos começar do princípio. Em admitir que o ser humano é um ser sistêmico, por exemplo. Então, assim, hoje já se fala isso muito, inclusive dentro das corporações, né? No sentido de que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, por exemplo. Se respeita, né? Isso. Então, quando senta ali para trabalhar, não é só o corpo que senta. Senta a alma junto, com todas as suas dores e alegrias e agitação, e enfim. Senta o espírito com as suas crenças, com os seus valores, e senta tudo ali para trabalhar. Até algumas décadas atrás, a gente ouviu o quê? Não, os seus problemas ficam da porta para fora. Quando você entra aqui, agora você é profissional. Como se fosse possível ter essa separação. Hoje eu percebo que as organizações já conseguem trabalhar isso de uma forma um pouco mais aberta. Agora, ainda acho que tem algumas coisas que ficaram desniveladas, como por exemplo... Vamos falar da organização. A organização, ela tem o conhecimento, mas ela tem muita dificuldade de mudar a cultura. Sim. Então eu sei... uma engrenagem muito... Então eu sei que eu preciso respeitar, acolher, tal. Mas na prática, como é que isso funciona? Sem extrapolar os limites, porque uma organização não é uma instituição de caridade. Até instituição de caridade hoje precisa de resultado, Sim. Né? Então, eu entendo o dilema, mas às vezes são discursos, é aquilo que a gente estava falando da sabedoria e da inteligência. Existe muito conhecimento, existe um arcabouço imenso de livros e cursos e teorias, etc. Mas e quando o problema acontece? Como eu administro como organização? Isso é uma coisa. Outra coisa sou eu, indivíduo, que presto serviço, que estou ali, que sou o colaborador, que sou o funcionário, que sou o responsável pela minha carreira, né? Que também ainda existe gente achando que quem controla a carreira é a empresa e isso não existe mais. Ainda um pouco, menos. Que bom, né? Porque, para nós que viemos aí da linha de RH, a gente via que isso era uma choradeira sem tamanho, porque a empresa não me valoriza, que a empresa não vê, mas a carreira de quem, né? Não, ou pensar assim, gestor, o que tu imagina para mim? Né? Isso. Não que essa conversa não tenha que acontecer, mas antes disso, é o que eu desejo também. Sim. Né? Então, assim, muitas daquelas promoções... Né? Eu quero um aumento, eu não sei o que eu faço, então eu vou dar uma promoção. Isso. Vou trazer ele para um cargo de liderança. E aí mata a pessoa. Aí mata a pessoa e o time ali, né? Que não aguenta ele naquela cadeira, né? Sim. Mas isso é da pessoa também, de não reconhecer. Muito. E eles até reconhecem, depois de 3 pisadas na bola. Sim. Às vezes aí é tarde, né? Porque não tem marcha ré. Hoje ainda... Aí já tá num momento de menos escolhas, né? Isso. E aí você acaba indo, né? Então, eu como indivíduo, como colaborador, eu preciso também entender que certos limites precisam ser estabelecidos. E não é porque talvez hoje se fale tanto em autoconhecimento, tanto em autodesenvolvimento, tanto em um ser humano integral, com as suas emoções, etc., que isso me dá a liberdade de agir de qualquer forma, de entregar de qualquer forma, porque agora eu não estou bem. Eu acho que o equilíbrio ainda está sendo treinado, sabe? Das próprias pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma. Da organização, eu acho que como essa compreensão. Isso. Né? Então, eu preciso do resultado, mas vamos, né? Vamos, galera. Isso. Mas eu acho que das pessoas também. Que eu acho que... não sei se a gente pode tratar isso por idade ou por etarismo, mas...
falta às vezes a sensibilidade do indivíduo de entender que eu posso ter ali uma desconexão, né, com o meu trabalho, mas que tem outras coisas que podem me agregar valor e eu posso entregar com excelência também. Sim. Né? E eu acho que uma coisa é que quando você tem o autoconhecimento e você sabe quem você é a questão assim, eu quero fazer com excelência dentro das minhas habilidades. Então, a minha entrega, ela será a melhor entrega, independente de como as coisas aconteçam. Essa coisa assim do não depende, não, mas não é meu, mas não fui eu. Não é o perfeito, é o melhor que eu pude entregar, é a minha excelência. Isso, exatamente. Ô Ali, recentemente a gente fez uma posição executiva para uma empresa e a diretora de RH comentou assim, ó, Lenir, eu escolhi essa pessoa porque eu sei que eu vou dar uma missão e ela não vai vir em 2, 3 semanas e dizer assim, ó, eu não consegui porque fulano não me... né? E aí depois eu fiquei pensando, isso é verdade? É verdade? Eu tinha avaliado a profissional, mas depois eu fiquei pensando, gente, é verdade, isso acontece nas empresas. Né? Essas desculpas. Sim, né? Sim. E aí, Alice, assim, me remete um pouquinho à parábola dos talentos. Né? Total. Por quê? Porque ali eu tinha 3 servos, cada um ganhou determinados talentos que naquela época, né, era como dinheiro, hoje né, tinha um valor, mas cada um tinha ali uma determinada quantidade e como cada um encarou esse desafio, né? Então, assim, cada um teve um comportamento, teve uma atitude frente ao mesmo desafio. Sim. Porque eu não consigo, assim, eu acho que cada um recebeu ali, mas um não sabia do outro, né? Mas o que tu associa isso à questão competência dentro da organização? Autoconhecimento versus entrega, talvez. Total. E muito do teu repertório de vida. Eu acho que muito tem a ver dos nossos resultados, daquilo que nós alcançamos, do repertório que nós temos de vida. E aí eu vou repetir o que eu falei no começo. Repertório de vida, para mim, não é necessariamente o que eu vivi, mas como eu me comportei enquanto vivi. O que aquilo significou para mim? Como que ficou registrado? Como ficou guardado? Que tem muito a ver com o que a gente chama de crença, né? Que não tem nada a ver com religião, sim, né? Sim. Mas é o meu conjunto de verdades. Então, eu, Aline, tenho um conjunto de verdades que regem a minha história. Então, quando eu vou tomar uma decisão, a forma como eu me sinto diante de uma situação, tudo isso tem a ver com esse meu conjunto de verdades, que são as minhas crenças. Então, se eu não sei quais são elas, para mim é muito confuso. Por que eu sinto isso? Por que eu me comporto assim? Por que eu vejo dessa forma? Nossa, mas eu converso com a Lenir vê totalmente diferente de mim. Não, então o problema está comigo. Não é isso. São pessoas diferentes, com contextos diferentes. E quando a gente traz essa questão pro exemplo que você estava dando, que é a questão dos talentos, da parábola dos talentos, como é que eu vejo quando eu vejo aquelas 3 pessoas recebendo os seus talentos? Então, eu vejo assim, o primeiro recebeu 10. Ele recebeu o maior valor que tinha. Eu entendo que o Senhor não entregaria o maior valor para alguém que ele não confiasse. Que talvez não estivesse preparado para receber. Próximo, comprometido. Eu entendo, essa é a minha interpretação. Nada disso está escrito lá, é como eu interpreto. É a nossa paráfrase agora. Isso, exatamente. Então, como alunas de teologia que somos. Isso. Isso aqui vale no TCC, grava aí pra gente mandar lá. Essa apresentação. Mas eu vejo assim, um senhor não entregaria 10, que era a sua maior quantia, para alguém descomprometido, desconhecido, desqualificado. Não, ele entregou, ok. E ele foi lá e fez o quê? Multiplicou para mais 10. Veio o segundo, recebeu 5. Ok, também. E tem aquele que recebeu 1. Quando eu olho para aquele que recebeu 1, me remete a: confio em você e eu estou te dando uma oportunidade. E agora é contigo. Porque a gente tem muitas vezes o discurso: eu nunca tive oportunidade, porque ninguém me vê. Exato. Porque olha aqui, eu tô aqui há não sei quantos anos e ninguém, parece que eu não tô. E aí vem aquele senhor e entrega um talento.
E quando ele entrega um talento que é igual para quem recebeu 5 e para quem recebeu 10, ativa né, no caso no cérebro, mas ativa em nós o nosso arcabouço de história. E agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? E aí, as nossas decisões ali para frente é que vão fazer o resultado final. E olha, Ali, tu comentou ali do que recebeu 10, né? E na palavra fala que ele rapidamente... isso me faz pensar que ele também tinha algumas habilidades, Sim. Né? Que diferenciava Sim. o que recebeu 1. Sim. E eu não sei se as habilidades diferenciavam. O comportamento diferenciava. Atitude. 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 Sabe? Porque aquele que recebeu 10, porque às vezes a gente também tem a sensação assim, mas o meu é tão pouquinho, é tão insignificante, ninguém vai sentir falta. Não tem problema. Agora, aquele lá que tem 10, esse sim tem que prestar atenção. E é mentira. Assim, tem umas 2 semanas que eu acho que eu conversei com algumas pessoas, assim, que tem aquele versículo que diz assim, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Eu acho que as pessoas traduzem isso pela questão de recurso, sim, né? Quando eu olho para essa questão de talento, de competência, de atitude, quando eu olho para a parábola dos talentos, eu trago isso também para esse versículo. Sim. Porque quando a gente valoriza esses começos... Sim. Né? E é excelente. E logo em seguida eu lembro que quando eu estava refletindo sobre esse versículo, eu recebi um videozinho que era assim, o menino tocando um violão para um gatinho, 2 gatinhos, né? Todo mundo já deve ter visto essa imagem, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, ele tá dando o melhor dele, independente da plateia, né? Então, as pessoas enxergarem e olhando para o ambiente corporativo, tem gente que fala assim, eu só farei isso quando eu estiver nessa cadeira, ocupando esse trabalho. Eu já ouvi muita gente falando assim, quando a empresa for minha, quando for o meu negócio, aí sim eu vou me dedicar. Ou assim, quando me reconhecerem, aí tudo mudará. Não mudará. Não vai mudar. Não vai mudar. Porque aí tem a ver com essa questão de crença, com a questão de que eu acredito. Né? Tem aquela piadinha da pessoa assim que não cuida do carro que tem, mas quando ele tiver um carro melhor, ele vai cuidar. Não, ele não vai. Isso mesmo. Né? Então, será que olhando para esses 3 servos, a gente não tá falando ali de medo, de atitude? Muito. Muito, muito, muito. E que faz parte. Sim. Não quer dizer que o primeiro não tinha medo. Quer dizer que ele não se deixava dominar pelo medo. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque todos nós temos medo. Todos. Faz parte. Todos. Não existe. O que acontece é que algumas pessoas, pelo autoconhecimento, aprendem a dominar esse medo, que eu te digo isso, a ciência diz, 80% dos nossos medos jamais acontecerão. Eles são pura criação da nossa mente, do que nós vimos, ouvimos, aprendemos. 80% nunca vai acontecer. É só criação da mente. Então tem pessoas que aprendem, eu vou gastar o meu medo com coisas que realmente, vamos dizer assim, são saudáveis. Então, por exemplo, em me alimentar bem, para que eu diminua muito o risco de uma doença, né? Em coisas... me exercitar, pula essa parte. Por exemplo, não vou fazer nada arriscado, né? Vou andar dentro dos limites de velocidade, vou usar cinto de segurança, porque para não ter... E tá tudo bem? Tá tudo bem, isso é saudável, isso acontece. E aí os outros medos criados, porque existem os medos naturais, que são esses, da preservação da vida, que precisa existir, e existem os medos criados, que são os 80%. Então, não quer dizer que o servo com um talento era medroso e o servo com 10 talentos era super corajoso. Quer dizer que o servo com 10 aprendeu a dominar os 80% que queriam tomar conta dele. É forte isso, Ali. Muito. Porque a gente começa falando de autoconhecimento e no final a gente começa a e algo assim, que como travam as pessoas. Muito. Né? E eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos num tempo de tanta informação, de tanta tecnologia, de tanta liberdade, de tanta conhecimento mesmo e informação. Mas eu arrisco dizer que nós estamos vivendo uma geração paralisada pelo medo.
paralisada. Por que tu acha isso, Ali? O que tu percebe, assim, hoje? Eu acredito que, assim, ó, as pessoas, elas têm colocado expectativas muito altas sobre tudo. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser uau. A vida, se não tem uau, não tem graça. Então, as pessoas, elas vivem por momentos, assim, fora da curva, por experiências... Por uma boa foto para Instagram. Isso, sabe? Por mostrar, por... E deixa eu dizer, a vida tem estes momentos, mas a vida não é assim o tempo inteiro. E aí, as pessoas parece que paralisam. Então, elas... O comum perdeu o valor. Perdeu o brilho, né? Sim, sabe? A coisa simples do estar em casa, de fazer coisas simples do dia a dia, de não postar, de não precisar postar, de não... Parece que... Eu não sei tu, mas talvez os melhores momentos que a gente tenha, que a gente passa, são aqueles que a gente esquece de postar. Sim, sem dúvida nenhuma. Não tem a preocupação, você está simplesmente vivendo. Exato. E nisso entra uma coisa que é a questão do ser aceito. E aí a pessoa parece que começa a ver, bom, se eu não tenho essa vida tão interessante, tão magnífica, tão esplendorosa... E aí entra um monte de medo, de um monte de coisa, de... Quantos likes vão dar na minha foto? Sim. Ai, eu não vou postar, porque o que vão pensar? Ai, não, mas eu não vou fazer tal coisa, porque o que vão dizer? Eu não tô nem falando medo, assim, de... Não. Sabe? Mas o que a fulana vai do não sei aonde, do não sei quem, do... Mas, Ali, vem muito de encontro que a gente estava conversando do livro da Viviane Martinello. Mulheres Improváveis. A gente cuida tanto da nossa reputação. E que tá tudo bem. Sim. A gente precisa também ter um determinado cuidado e a gente também é visto, né? Como líderes, eu brinco, é o telhado de vidro, né? Tu pode fazer a mesma coisa que qualquer outra pessoa, mas o eco é outro, né? Mas a gente esquece da coisa da integridade, de cuidar da gente, né? E assim, ó, do se permitir pausas. Sim. Quantas mulheres aprisionadas, literalmente aprisionadas em si mesmas, não é nem com os outros, tão preocupadas com julgamentos, com se eu não alcançar, e se eu não conseguir, se a fulana vê. Triste. E assim, quando você tá tão preocupado em olhar o outro, você se esquece de você. E daquilo que é a tua essência. Daquilo que é a tua essência. Exatamente. E aí vem a comparação, a imitação. Então, para ser aceita, eu preciso fazer assim, ou ter tal coisa, ou alcançar tal coisa. Isso é uma prisão. Eu começo a criar algumas metas que eu não faço nenhuma análise, assim, ó, de... e faz sentido pra mim isso? Isso mesmo. Né? É trágico se não fosse verdade. Sabe? Porque assim, ó, é um flow, tu tá correndo atrás de algo que tu não para fazer uma análise e dizer assim, ó, o que efetivamente me faz bem? Quem eu sou? Na fila do pão. Isso mesmo. Não, pão não tá permitido. Só proteína, não, carboidrato não. Mas é verdade. Né? Hoje, assim, hoje menos, mas ainda eu percebo, assim, ó, a gente faz uma pergunta assim, quem é você? Eu sou formada nisso. Vem todos os títulos. Exato. Todos. Tem um relatório de títulos, tá? Agora, porque tudo isso pode te ser tirado. E daí, quando te tirarem, se um dia te tirarem tudo isso, quem é você? Se o teu emprego deixasse de existir, essa foi uma pergunta que eu fiz recentemente. Se o teu trabalho deixasse de existir, o que você faria? Né? Ao mesmo tempo, eu fiz aquela pergunta assim, se você ganhasse uma grande fortuna, uma grande herança, o que você faria com esse recurso? Talvez ali está a tua essência. Né? E eu fico imaginando assim, ó, se eu tivesse recebido os meus 10 talentos, né? Ou se eu tivesse naquela história ali, quem eu seria? Teria que ganhou 10, acho que o desejo de todo mundo é esse, né? Sim. Mas talvez o meu momento atual é aquele que recebeu 1. E deixa eu te dizer, quando você olha, né, o que teve 1, ele pegou, guardou.
Ele escondeu, ele preservou, ele se preocupou em, olha, quando o meu senhor voltar, eu quero devolver, entregar. Quando você olha assim, nem é tão ruim a atitude dele. Vamos olhar assim? Não é uma atitude, nossa, que jogou fora, que foi desleixado, desperdiçou. Desperdiçou. Né? Não desperdiçou, mas assim, no sentido de entregou pra alguém, ou quando Sim. quando o senhor voltou, ele tava de mãos vazias. Não. É uma atitude acomodada. Acomodada porque às vezes é desleixo? Não. Acomodada pelo medo. E se não der certo? E se eu arriscar e perder? E se eu for e tiver que voltar? E se eu estiver equivocada? E o se que não acaba um passinho, nunca. né? E não dá um passinho. Faz sentido pra ti, Ali, que algumas pessoas que são essas que receberam talento também possam ser pessoas egoístas? Faz. Mas No sentido assim, ó. Não, eu não tô tão pronto pra isso. Eu preciso de um outro nível pra poder fazer algo para fora. E aí ficam ali, esperando esse outro nível que eles também não chegam porque eles não deram o primeiro passo. Sim, nunca vão chegar. E que talvez isso gere esse egoísmo. Sabe? Eu fico pensando assim Sim. também, um pouco de olhar pra mim assim, talvez em alguns momentos a gente é aquele ali, Sim, né? sim. Mesmo se achando no de 10 talentos, mas assim, não é tão bom pra entregar, então também não vou entregar. E eu vejo isso muito pelas mulheres, Ali, assim, ó. Às vezes elas têm uma falsa ideia que para eu compartilhar a minha história, ou para eu encorajar outra mulher, ou para eu me sentir numa condição de compartilhar. Eu acho que a palavra certa é compartilhar. Né? Poderia usar o testemunhar, mas às vezes no one-to-one mesmo, né? Não, mas eu preciso de uma boa história para compartilhar. Não é tão boa quanto aquela da Aline. Não, então eu não vou compartilhar. E eu vejo assim que a gente acaba sendo... Tem uma frase que diz assim que o Senhor não perde uma dor, né? Mas, e óbvio, eu também entendo, e eu já passei por isso, que durante o processo a gente também não enxerga isso, né? Então, assim, como que isso aqui, em algum momento, pode se transformar em autoridade? Não é. Vai virar uma coisa boa, né? Vai virar uma boa história pra alguém. Né? Mas, assim, até as transições que a gente tem, os perrengues que a gente passa, né? Os desafios que a gente passa, né? De entender. Só que, às vezes, assim, ó, eu compartilhar o pouco... muitas vezes me fortalece para aquele mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E passa muito por eu começar a ter bons começos e reconhecer eles como um processo importante. Sim. Isso me fez lembrar de uma história, Lenir. Quando no grupo que eu lidero de mulheres, tem um grupo de 143 voluntárias. Uau. São 143 mulheres. Você imagina, é um desafio, né? Trabalhar com comportamentos, sim, né? Sim, pensamentos diferentes, expectativas diferentes, enfim. E quando nós vamos fazer um evento, por exemplo, de mulheres, existem as mulheres que estão, vamos dizer assim, no palco, que são aquelas que todo mundo vai ver. Vão cantar, que vão fazer alguma coisa, que vão estar recebendo, todo mundo vai ver. E existem as mulheres dos bastidores. E a cultura faz o quê? Não, você que está no bastidor... é menos importante da fulana que vai sair na capa da revista, do evento, mostrando que tava lá e que aconteceu. Vai estar na fotinho do Instagram. Vai estar na fotinho do Instagram, mas tu tava lá na cozinha, preparando o coquetel que todo mundo comeu, mas ninguém viu. Mas ninguém passou mal, né? Né? E eu tenho trabalhado muito isso e conto uma história que aconteceu. Eu fui atender uma moça e ela chegou num dos nossos eventos lá e disse assim: Aline, eu vim a primeira vez aqui e sabe como que eu fui conquistada para voltar outras vezes? O que a gente imagina? Nossa, convidada. Cantaram super bem, né? A pregação daquele dia, a palestra, ou sei lá Deus o que, foi incrível, né? Tava tudo decorado, bem lindo, ela se apaixonou. Ela falou, nada disso. Quando eu entrei no estacionamento, eu fui tão bem recebida quando eu desci do carro. Aquela pessoa olhou para mim e falou assim: seja bem-vinda, que bom que você veio. Ela falou: eu não lembro de nada daquele dia, eu não sei o que falaram, eu não sei o que cantaram, eu não sei. Uau! Mas eu fui ganha lá no estacionamento, onde ninguém vê. É isso que você tá falando. É a história pequenininha
que parece que não vai fazer diferença nenhuma para ninguém, mas que conquista as pessoas. Então, quando você faça com amor, faça com excelência. Pessoas são alcançadas de formas diferentes, totalmente diferentes. Tem pessoas que são impactadas com algumas histórias, outras com outras, um tipo de comportamento, outro tipo de comportamento. Por isso que somos diferentes, feitos diferentes, para alcançar lugares diferentes, pessoas diferentes, posições diferentes. Acessar diferente, Sim, né? E a gente precisa olhar a vida desta forma, porque senão nós vamos... E mulher mesmo é um bichinho que, olha... Desafiador. E olha que interessante que você estava falando, né, Aline, assim, de entender ou de me dispor a fazer algo que aparentemente é fácil de fazer, né? Não tem lá o mesmo glamour, né? Mas, assim, se eu der o meu melhor... Porque trabalho, seja ele remunerado ou não remunerado. Eu tenho uma opinião que trabalho é a nossa forma de colocar amor no mundo. Sim. Né? E eu não estou dizendo assim, que só o médico, ou só que a parteira, ou só que essas funções ligadas ao outro, né? Não. Qualquer trabalho. A recepcionista de uma clínica ali, ela faz a escolha dela, se ela quer dar o melhor dela, ou ela quer um emprego de... Tá bom, eu faço isso. E a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vai se ajustando, começa a ficar mais natural, né? Então, assim, não é perfeito, mas é gostoso, tá legal fazer isso aqui, né? Eu vou pegar do exemplo de cantar, né? Que, assim, pra mim sempre foi algo que, assim, ó, eu acho que se eu canto para minhas filhas dormir, talvez é quando elas têm pesadelo, né? Porque, enfim, a gente hoje tem os recursos do podcast, né? Mas eu lembro claramente uma vez que me chamaram para cantar e assim, ó, eu já fui rindo. Porque, assim, não foi leve para mim e não foi legal o resultado, né? Mas como é que quando a gente vai fazer algo que soa mais natural ou soa mais ligado ao que eu gosto de fazer, o que eu gosto e o que eu não gosto, eu acabo fazendo melhor. Sem dúvida. E aí eu vou melhorando e vou para outros níveis. Isso. Então, aquele colocar amor no mundo se torna um ciclo. Sim. E você vai aperfeiçoando isso. E que, então, quanto mais ligado, veja se faz sentido essa pergunta que eu vou te fazer. Quanto mais ligado ao meu propósito, quanto mais eu faço a maior parte do tempo, ou das principais atividades, são atividades ligadas ao que eu gosto de fazer. Vou dar só um outro exemplo. Né? A gente que fiquei em sala de aula há alguns anos. Puxa, eu gosto de estar em sala de aula. Gostava muito, assim, de estar ali com os alunos, poxa, eu ouvi uma pergunta, assim, e agora? Como é que eu saio dessa, né? Mas tinha algumas coisas intrínsecas da função que eram chatas pra caramba, né? Eu peguei aquela época que o professor tinha que ir no Xerox deixar lá um anexo para os alunos tirarem, ou lançar nota. Então, mesmo... E até no teu papel hoje, né? Exercendo uma função que talvez, assim, tu tem se identificado, tá ligado ao teu propósito, terão coisas que tu não curte fazer. E o que a gente faz com isso? Né? Na tua opinião, como é que tu... Eu vou usar uma palavra bonita que é o abstrair, né? Mas quando a gente reconhece que isso aqui é legal, mas o bastidor disso aqui... Tá, e como é que eu não torno isso um peso? Tem uma frase que pra mim... Aí é uma opinião pessoal, né? Talvez faça sentido ou não. Tudo bem, a gente vai fazer um corte se precisar, tá? Se precisar, a gente corta. Se precisar se cortar, você já sabe que foi. A gente vai ver os comentários depois. Não, tem uma frase pra mim que é assim, mais ou menos assim, trabalhe com o que você gosta e você não vai ter que trabalhar nem um dia da sua vida. Mentira absoluta. Gente, desculpa, isso é uma mentira. Por mais que você faça o que você gosta, vai ter dia que você não tá afim. Vai ter coisa no meio do processo que se você pudesse pular, tu pulava. Dá pra entregar pra alguém isso? Mas não dá pra ir direto pra aquela parte lá que eu gosto? E tá tudo certo. Agora, eu tenho que entender que quem faz só o que gosta é criança pequena, birrenta e mimada. Falei isso no podcast anterior. Não, no livro, no comentário.
Uma pessoa adulta, vamos falar das mulheres. Uma mulher adulta, ela precisa entender que no ciclo da vida terão coisas que ela vai fazer por obrigação, sim. Porque alguém tem que fazer, esse alguém é ela, sim. Pra servir o outro e tá tudo bem. E pronto. E se eu quiser manter a paz dentro de casa e ter um casamento aí o meu vai estar indo para quase 20 anos, vai ter coisa que vai ter uma hora que eu tenho que engolir para dentro, sim, tem que respirar, tem que respeitar. Então, assim, essa ilusão de que tudo flui, de que tudo é maravilhoso, de que as coisas, nossa, não se preocupe. Gente, desculpa, isso não sei. Se alguém foi pra Nárnia, me avisa onde é que eu também quero ir. Porque na vida real isso é mentira. E as pessoas parecem que ficam vivendo nessa ilusão. Tem pouca resistência à frustração, né? Então, tudo já não quero mais. Então também já não quero. Porque é muito trabalho, porque é muita tribulação, porque Então, mas a vida é isso. Exatamente. A vida é isso. E eu acho que... eu já ouvi essa frase, Anne, e concordo, assim. Concordo muito, porque até quando a gente gosta do que a gente faz, a gente vai querer trabalhar mais. Sim, né? Não, você produz com maior, até o teu desempenho é melhor. Agora, dizer que você nunca vai ter um dia que você tá com vontade de pegar tua bolsa e ir embora e mandar todo mundo passear no além, mentira. E aí eu acho que volta de novo, né? Como eu lidou com isso. Isso. Né? Aí entra o autoconhecimento. Porque, bom, se eu tenho clareza de que eu terei dias bons e dias maus, que mesmo fazendo o que eu amo, tendo um marido que ama, uma família que ama, uma casa que amo, eu terei problemas, eu terei aflições, eu terei frustrações, ok. Eu encaro isso como parte do meu dia a dia, como parte da minha vida. Não é algo assim que, agora tá tira do prumo. Isso! Acabou o mundo. Tu entende? É muito mais você... Por isso que eu sempre digo, não é o que te acontece. É como você reage ao que te acontece. Eu vou pegar um exemplo bem extremo e que você viveu aí na tua família há pouquíssimo tempo. Que é perder um ente querido de uma forma trágica, sem explicação. Por que é que algumas pessoas seguem e por que é que algumas pessoas se enterram? A tragédia foi a mesma? Né? A perda foi a mesma. Porque uns são mais emocionais e outros são frios. Porque teve um grupo que chegou uma hora e disse, eu preciso prosseguir. A dor é a mesma. A dor é a mesma. É a mesma. Mas alguém uma hora disse, ok. Até assim, para que eu possa fazer algo por isso que aconteceu, para que eu possa prosseguir com os meus entes queridos que ficaram, para que eu possa trazer felicidade de novo para quem ficou, para quem tá aqui do meu lado, eu decido prosseguir. Não eu sinto. Aí quando eu sentir, quando eu acordar bem de manhã, eu vou. Quem vive dessas coisinhas de sente, não vai pra frente. Minha filha de 7 anos. Isso. Elas vivem do que sentem, elas estão na fase e tá tudo certo. Mãe, eu sinto que eu posso ver TV até meio-dia. Né? E esse esforço, essa engrenagem, Aline, assim, ó, ela não vai ser fácil sempre, mas essa decisão, né? Quantas chaves, assim, quantas reflexões, né? Mas o que eu vejo, assim, ó, olhando hoje, né, para esses papéis que a gente desempenha, né, de mãe, de empreendedora, de esposa, de amiga, né? Esses dias, assim, ó, né, eu brinquei com as minhas filhas, eu olhei pra Esther, a Esther tá fazendo uma brincadeira lá, eu olhei pra Joana, disse, Joana, o que a gente faz com a tua irmã? Ela disse, devolve pra cegonha. Né? E quantas vezes a gente tem vontade, só que a gente se dá conta que os filhos são nossos, né? Então, quando não era nosso, a gente devolvia pra mãe e tava tudo certo. Sim. Mas o entender que isso também lapida o nosso caráter, isso também lapida eu acho que traz um outro olhar pro nosso processo, né? E o medo, ele continua ali, ou dominado, ou nos dominando. Isso, exatamente. Ele não vai desaparecer. Eu tenho um exemplo muito prático, bem prático de medo prático. Sempre morri de medo de andar de avião. Sempre. E quis, né, a vida,
que nos meus empregos eu viajasse muito de avião. Viajei muito e quando estava no mundo corporativo, meu Deus, parece que me escolhiam a dedo. Assim, vai tu, né? Mas eu sempre tive na minha mente, eu nunca vou perder uma oportunidade por causa do medo. Isso, eu dizia pra mim, eu não sentia. O meu sentimento era, se finge de morta, diz que tá doente, fica em casa, não vai, diz que não. Tudo isso perpassa na minha cabeça. Tu faz o teu roteiro, né? De como é que tu vai explicar aquilo. Isso, não, tu monta toda a tua justificativa e é tal. Como a gente é bom nisso também, né? Ótimo, não, o Globo tá perdendo quando vê as atrizes de Hollywood é pouco. Mas eu sempre dizia pra mim, eu nunca vou perder uma oportunidade por medo. E eu ia. A primeira vez que tu vai viajar, tu não sabe o que te espera pela frente. Então tu vai toda feliz, né? Sim. Aí depois que tu se depara com toda a situação, tu decide... Tu acha que tu entra no avião e ele já sai. Isso. Né? Que a subida é suave, a descida é suave, não importa se chove, se não chove, que tá tudo certo. Mentira, né? Mas tá bom, vamos lá. E aí eu lembro que eu entrava e, gente, era um exercício, tá? Primeiro que eu não podia conversar com ninguém. Minha mente, ela travava. E se alguém ia comigo e dizia assim, agora tu não fala comigo, porque agora eu tenho que me concentrar em isso, pra eu não perder a sanidade mental. Então eu respirava, eu orava, eu conversava comigo mesma. Gente, a minha mão chegava assim, ó, pingar. Capaz. A minha vontade era levantar e dizer, eu vou descer. Mas isso sem nada de nada do que eu sei hoje. Quando eu comecei a saber esse tal de autoconhecimento e controle os pensamentos, a sua mente, as suas emoções, eu comecei a ser um pouco mais assertiva. Hoje, se você me perguntar assim, você ama voar? Não. O meu não gostar continua lá. Mas a expectativa de chegar no destino não me impede. Reduz. Nossa, não, eu já vou meio de... Quase durmo agora. Sério? Sério. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava informações de realidade. Então, na minha mente da ilusão dos medos dos 80% lá, que vai nunca cair. vão acontecer, vai cair. Tremeu, vai cair. Era o que vinha na mente, né? Começou lá a saculejar, pegou uma turbulência, vai cair. Tu fica, vai cair, vai cair, vai cair. Aí eu falei, eu preciso de informação real sobre isso. Eu comecei a ler. Turbulência, não derruba avião, pode ser... Eu lia a coisa técnica. E Sério? Sério? Tamanho era o meu medo que queria me paralisar. Então eu dizia pra mim, mas tá aqui, ó, tecnicamente falando, os caras que estudam avião, não cai, para, isso é um streamlink, é que nem estrada esburacada quando passa carro. E eu falava pra mim, não era pra ninguém, eu precisava me explicando. E sério, funciona. Funciona. Você precisa ter dados de realidade sobre os seus medos. Isso é importante. Muito. Senão tu fica no campo da ilusão. E no campo da ilusão cabe qualquer coisa. Não, nossa. Tu pode pensar o que tu quiser. Hoje o teu medo não é de viajar de avião. É ficar lá esperando a bagagem e ela não aparecer. Graças a Deus nunca aconteceu. Isso dá, assim, um certo terror, não é nem medo, né? Mas só pra finalizar, Lê, é um exemplo que pode parecer bobo e simples, mas se eu tivesse me deixado vencer lá há quase, 15 anos atrás, quando eu comecei a andar de avião, talvez um pouco mais, provavelmente hoje eu não andaria de avião. Não teria experimentado. Não, e quantas pessoas e o medo se agiganta, tá? Vai, exatamente. Quando você não coloca o seu medo sob domínio, ele vai se agigantando até o ponto em que você perde total controle. A pessoa que te ouve, ela diz, não tô acreditando. Mas pra quem tá falando faz tanto sentido e é uma verdade tão absoluta que você não consegue. Chega um ponto da vida que, olha, o trabalho pra você voltar... Ressignificar isso, né? É difícil, é difícil. E é interessante, assim, e de novo, né? Às vezes a gente não pode nem minimizar o que o outro traz, porque pra ele é muito real. Muito, 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 muito. É muito real. Nossa... Começa a imaginar, assim, tantas situações que as pessoas deixaram, não se permitiram, né? E eu não sei, eu acho que isso foi depois, assim, dos meus 30 anos, assim. Talvez a maternidade reforçou isso, sabe? Essa questão, assim, de... Eu só fico imaginando, porque muita coisa me dá medo, tá, Ali? Muita coisa. Mas de pensar assim, ó... Daqui uns dias eu vou estar rindo disso. Sabe? Sim. Eu tento, assim, hoje internalizar um pouco disso, sabe?
porque ele ainda tá ali. Sim. Né? Sim. Ele tá ali, mas assim, e eu trago isso um pouco assim para as pessoas, essa questão de crise, né? Cada reunião o cliente vira para mim, e aí, como é que tá vendo o mercado? Né? Às vezes eu não sei se eu sou headhunter ou sou mãe de Ná, assim, sabe? Porque essa é uma expectativa das pessoas. E eu digo assim, ó, a crise, o que é legal, né? Quantas crises a humanidade já viveu? E quantas coisas muito legais saíram disso? Sim. E é nisso que eu fico pensando, o quanto que eu tô disposta a me reinventar. Né? Eu tava lendo esses dias uma notícia, 22% a mais de empresas que na pandemia hoje estão solicitando falência. Poxa, é um dado concreto, Sim, né? sim. E se pensar na pandemia, foi um choque, foi drástico, Sim. né? E por outro lado, eu vivo nas empresas e as empresas falam assim, não, esse ano o investimento que a gente tinha não vai acontecer, enfim. Mas quantas pessoas, elas olham para isso e travam? Não, deixa eu guardar o meu talento aqui, Isso. né? E não vou mexer, não vou me arriscar, não vou fazer nenhum movimento. E quantas hoje eu quero aproveitar. Porque quando esse negócio virar, eu vou estar no outro momento, né? E olha quanta coisa a gente passou aqui, né? E tudo fruto de ter ou não ter. Acho que é autoconhecimento que as pessoas têm, né? Parece que elas só têm medo de descobrir outras coisas e não vão atrás. Né? Porque a mudança, menina, assim, autoconhecimento passa por mudança. E mudança, mesmo que seja uma mudança por escolha própria, nunca vai ser 100% agradável. Nunca. Vai gerar desconforto, sim? Sim, mesmo que eu decida, não, eu quero mudar. O processo para eu chegar até lá no que eu estou imaginando, até na minha linha de chegada, vai ter uma série de desafios, enfim. E isso não é agradável, né? Estar na minha zona de conforto e ficar na minha zona de conforto é muito melhor, mesmo que o meu resultado não seja tão bom. E é por isso que tantas pessoas ficam tão paralisadas e não prosseguem, e não evoluem, enfim. E eu não sei tu, Alice, mas às vezes eu fico frustrada pelo outro, sabe? Porque às vezes assim eu vejo um talento, eu vejo assim alguém que poderia se sobressair em competências assim que às vezes eu não tenho, mas eu vejo assim um comodismo, uma preguiça. Sim. Nossa, frustra a gente também, Sim, né? sim. Porque eu particularmente assim, tem tantas coisas tantas competências que eu deveria ou gostaria de ser melhor, e aí tu vê pessoas que fazem isso tão naturalmente, mas que por preguiça não fazem um movimento de sair da zona de conforto. E isso assim, quando eu trabalho com mentoria, no começo é meio sofrido, né? Porque você tem vontade de pegar a criatura e dar-lhe um chacoalhão. Mas eu tomei uma frase para mim, até para manter o profissionalismo, que é assim, é impossível ajudar quem não quer ser ajudado. Exato. E tem pessoas que não querem ser ajudadas. E tá tudo certo. Faz parte da escolha de vida dela, eu preciso respeitar isso até como profissional. Agora, precisa estar certo para essa pessoa que o resultado dela... Eu acho que assim, não perder o réu primário e de novo, a gente também não se frustrar. Né? Você, assim, você não pode tomar a dor do outro para você como se ela fosse tua, né? A gente tem que saber separar isso. É difícil. É difícil. É difícil, principalmente quando tu percebe, assim, nitidamente, que, por exemplo, assim, a pessoa não tem nem tanto título, não tem nenhuma formação, assim, talvez tão impecável quanto outras pessoas que a gente já conheceu, mas tem um talento ali que... Meu Deus, que pérola ser lapidada. Mas ela tá assim... E eu vejo que até para profissionais da área de gestão de pessoas, né? Eu vejo que a gente tem que estar focado em, muitas vezes, plantar semente. A colheita vai ser num outro tempo. E talvez são outras pessoas que vão colher. Nós vamos plantar a semente. Eu vejo por mim mesma. Eu lembro que quando eu comecei a minha transição de carreira, eu fiz um processo de coaching. E hoje eu vejo o que ela estava fazendo comigo. Mas para mim, naquela época, né? E ela só faltou, assim, desenhar, porque eu me sentia muito incapaz de fazer o que eu ia fazer. Como que eu ia sair daquele ambiente? Como que eu ia sair daquele lugar? Pra mim, era muito difícil, né? E ela só faltou, assim,
fazer um mapa da minha vida, dizer, filha, pelo amor de Deus, olha aqui. Corre. E eu não conseguia entender. Depois de um tempo, quando eu transicionei, eu falei, tava lá já. Tava lá há 4, 5 anos atrás. Mas eu não estava pronta. Tanto que quando eu fiz a minha transição de carreira, uma das frases, Lenir, que eu mais ouvi era assim, como tu é corajosa. Mas eu não me achava corajosa. Sabe? Mas todo mundo dizia, meu Deus, como é que tu teve coragem de fazer isso? 12 anos numa empresa, um cargo sólido, tu é muito... Eu jamais teria essa coragem. Mas olha, foi o que eu mais ouvi. Sabe? Talvez seja um tema para um outro podcast. Sim. Mas algumas pessoas, elas atrelam o sucesso a alguma cadeira que você ocupa. Isso. Né? E assim, ó, elas entendem que nesse nível é sucesso. Isso. E aí, assim, ó, se isso é sucesso para a grande maioria, Isso. Senso comum. Para o senso comum, como que você vai abrir disso que é uma... todo mundo quer ser chefe. Isso. Mas quando as pessoas sentam na cadeira, alguns falam assim, ó, não é para mim. E tem outros que, sabe onde é que tá a coragem, Ali? Tá em abrir mão da vaidade, tá em abrir mão do status. Porque assim, ó, esses dias eu falei para um assessorado e assim, eu sei que eu fui um pouco dura, como diria uma antiga assessorada, cirúrgica. Né? Eu falei assim, ó, não é o teu LinkedIn. Ele é um papel importante que a gente exerce, mas ele não é nós. Né? E aí essa coragem passa por abrir mão de elementos no senso comum de sucesso. E até, né, no que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Como é que eu vou ter que O que explicar? elas vão achar? Isso, como é que eu vou explicar? Mas aí, de novo, né, Aline, assim, ó, é a minha integridade. Isso mesmo. Né? Então, assim, a gente passou pelo processo de Celebrando a Cura, né? Sim. E aí eu percebi, assim, que na penúltima lição do perdoar, eu particularmente, assim, eu tinha a lista do perdoar lá e fiz uma lista gigante. Mas eu esqueci que a primeira pessoa tinha que ser o meu nome. De tantas escolhas comparadas, de tantas escolhas sem... Talvez nem tantas também, mas assim, tantos chicotes por não ter seguido... Não foi tão excelente. Né? E às vezes eu me pego assim, sabe? Eu vou lecionar e eu fico pensando, tenho certeza, mesmo sendo esse o meu melhor, eu vou terminar elencando mais 10 coisas que poderiam ter sido melhor. Tá tudo bem a gente fazer isso e melhorar no próximo, mas olha só, eu não posso ficar me culpando por isso, porque naquele momento era bom. Isso mesmo. Né? Então, que delícia, Ali, de conversa. Ai, mais umas 3 horas, vamos embora. O sino já tocou. Eu tava só esperando tu ir. Eu me concentrei, eu fui bem confortável. Eu fiquei olhando assim na bola branca do teu. Eu pensei, ai meu Deus. Mas sabe o que é gostoso? Porque não é um assunto assim que a gente se propõe a um roteiro, né, para não virar o papo de boteco, né? E mas assim, é algo tão rico, porque se a gente for falar desse mesmo tema daqui 6 meses, terão outros exemplos, outras experiências, e tá tudo bem. Mas que hoje isso que a gente tá trazendo aqui, o público que vai ouvir, traga algumas coragens. E a vida real, né, Lê? Sim, às vezes, quando a gente, por exemplo, senta aqui para gravar, né? Você acaba, de certa forma, sendo referência em algum assunto, né? A gente não sabe onde vai chegar, as pessoas que vão ouvir e tudo mais. Quem vai ouvir, né? Mas eu, particularmente, quando gravo alguma coisa, ou quando estou fazendo uma palestra, enfim, eu sempre me preocupo assim, ó, isso aqui é vida real. E na vida real não existe perfeição. As coisas não dão certo o tempo inteiro. Ninguém acerta o tempo todo, ninguém sempre tem sucesso, ninguém sempre tudo tá bom. Então, assim, a minha vida também não é assim, né? Então, se colocar na cadeira da vida real, eu acho que isso desperta nas pessoas essa humanidade
Necessário. Porque eu podia vir aqui com uma lista de teorias e o fulano falou isso, o Beltrano da teoria não sei das quantas, e a pesquisa não sei de onde. Mas aí fica tão raso. E assim, tudo isso embasou, mas assim, eu percebo que nós precisamos resgatar a vulnerabilidade, a humanidade, o olho no olho, o dizer eu te entendo, tamo aqui, eu também erro, né? A minha vida não é a vida do Instagram, onde a gente posta tudo que é legal, tudo que é lindo e tá tudo certo, aquilo lá é uma recordação. Eu acho que isso atrai as pessoas e a gente precisa ter esse tipo de conversa. Na minha também não deu, eu também não acertei sempre. E isso, na real, é o que inspira. Sim, sem dúvida. Sabe? Porque as pessoas se identificam, né? Porque as pessoas, às vezes, elas vão numa palestra e é muito legal e dão risada. Tá, e agora o que eu faço com isso? Né? Assim, eu acho que é muita generosidade também da tua parte, sabe, Ari? Trazer isso, acho que até pro segundo podcast, mas olha só, num outro contexto, num outro momento. E compartilhar algo, de novo, assim, que é tão natural para ti, né? Porque esse assunto das tuas mentorias, das tuas falas, né? E das nossas conversas também, que são conversas profundas, né? Ainda bem que a gente não sai com gravador quando conversa, né? Isso mantém a nossa reputação, porque é muito rico, assim, sabe? Porque as pessoas, às vezes, só para finalizar, né? As pessoas, às vezes, olham. É a segunda vez que tá finalizando. Né? É coisa de brasileiro, né? Tá. Depois eu vou contar uma história de americano pra vocês, mas rapidinho. Agora perdi. Não. As pessoas acham que assim, pra gente chegar até aqui, a gente só fez a escolha certa. Né? A gente deu tudo certo o tempo inteiro. Os picos e vales não servem pra mim. Nossa! Eu já fiz muita escolha errada na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Muita escolha equivocada, muita escolha emocional que não deveria ter feito, atitudes que não deveria ter tido, coisas que não deveria ter falado, enfim, né? Mas cheguei até aqui. Por que não errei? Não, porque consegui admitir o meu erro, aprender com ele e não fiquei lá, ó céus, ó vida, ó azar, e agora acabou tudo na minha vida. Nós vamos fazer um outro podcast, eu vou contar aqui, mas eu tive um momento na minha vida corporativa, você sabe disso, que eu perdi toda a minha reputação, toda a minha moral, tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha construído na minha vida corporativa, eu joguei na lata do lixo. Por uma decisão minha. Então, naquela época, eu dizia, meu Deus, quem é que vai me contratar? Cadê o meu nome? Tá na lama, né? Mas passou. E eu falei, bom, eu tenho as minhas competências. E vamos em frente. Em alguma hora vai dar certo. E deu tão certo que eu cheguei mais longe de onde eu tava. O para-brisa era maior que o retrovisor. Ponto. Tinha um monte de gente assim. Mas eu decidi me conhecer. E eu decidi acreditar que eu podia recomeçar. E pronto. Assim como há 3 anos atrás, eu decidi de novo que eu podia recomeçar. Por um outro motivo, num outro contexto. E pronto, estou no processo. Mas isso aí a gente conta outra hora. Pronto. Ai, Ali. Sabe o que eu fiquei pensando? Só mais uma coisinha. Eu tava ouvindo um podcast falando sobre a vida de Davi. Sim. Né? E o Rodrigo Silva, que eu imagino que a maioria conhece o podcast do Primo Rico, né? Ele falando que o menino foi falar sobre a vida de Davi, e o menino lá com 12 anos falando sobre a vida de Davi, ele falou assim, eu queria muito ter as virtudes de Davi, mas às vezes eu não queria fazer o que Davi fez, né? Mas por outro lado, assim, se com tudo isso a gente continua sendo uma filha amada de Deus, a gente pode encorajar outras mulheres. Sem dúvida. Né? Então, assim, se com tudo isso a gente pode ir, assim, um pouquinho dentro daquele nosso talento ali, né? E encorajar quem tá do lado, inspirar quem tá do lado, já tá valendo. Já tá valendo. Então, assim, é esse o meu maior desejo também da gente investir esse tempo. Encorajar, inspirar, sabe? Fazer as pessoas olharem para dentro de si, nas suas escolhas profissionais, escolhas de vida, e talvez, aqui estou compartilhando inclusive o maior objetivo do nosso podcast, talvez falar assim, peraí, esse caminho aqui não tem a minha cara, eu tô num modus operandi que não é meu natural,
E aí dizer assim, deixa eu colocar um ponto final nesse negócio e recomeçar, né? Eu não só vou te agradecer pelo que a gente compartilhou, mas pelo quanto tu me inspirar. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, eu acho que a gente poderia fazer um por mês, né? Podemos, fechou. Vai ter que vir pra Joinville sem reclamar que chove. Tá bom. Mas principalmente, assim, tá muito no coração, assim, quantas pessoas a gente pode trazer um pouco mais de leveza, sabe? Sim. Um pouco mais de leveza, talvez pessoas que nos acompanham lá nas redes sociais, né? Eu me tornei quem eu não queria. Agora eu falo para as pessoas, deixem seu like. Se inscreva no canal, isso, né? Isso aí. Mas por entender que é genuíno que a gente quer compartilhar. Então, obrigada pelo teu tempo, minha amiga. Imagina, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, conte sempre comigo. É um prazer. Eu acho que muito além de entregar um conteúdo, é esse propósito, né, do que fazer. Esse atender o chamado, né, do que fazer. As pessoas precisam disso, os profissionais, as mulheres, homens, enfim, o mundo corporativo, Sim. As famílias, as igrejas precisam disso. Então, parabéns. Que você continue firme e forte e conte sempre comigo. É uma honra para mim. Tá bom? Obrigada. Te amo. Também.